Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar nossos estudos de radicais. Trabalhar hoje as operações de multiplicação e divisão. Pessoal, todos esses exemplos aqui vocês devem anotar no caderno e resolver juntamente comigo, tá? Então vamos lá. Para nós resolvermos multiplicação e divisão, nós vamos usar a propriedade dos radicais, a terceira propriedade, né? Que diz o seguinte, que o produto dos radicais é igual ao radical do produto. Então aqui, nós podemos fazer, como a raiz é cúbica, nos dois, nós temos aqui raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. Então, nós podemos escrever no mesmo radical esse produto. Raiz cúbica de 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27, então eu tenho raiz cúbica de 27. Nesse caso aqui, pessoal, esse radical, ele será eliminado. Por quê? Porque existe um número que eu multiplico 3 vezes, que dá 27. Portanto, a raiz cúbica de 27 é um número exato, é 3, né? 3 vezes 3 vezes 3, 27. O radical aqui, ele foi eliminado. Agora vamos para a letra B, onde eu tenho raiz de 20 vezes raiz de 10. Então, aqui eu tenho raiz de 20 vezes 10. 20 vezes 10 é 200, então eu tenho raiz de 200. Perceba que aqui a raiz de 200 não é um número racional, não é um número exato, não é um número inteiro. Esse radical aqui, ele deve ser simplificado. Como é que faz a simplificação? Todos vocês já sabem o processo. Fatora 200 por 2 que dá 100, por 2 que dá 50, por 2 que dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Como a raiz é quadrada, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Então, raiz de 200 pode ser escrito como raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Aplicando aqui mais uma vez a propriedade, separando esse produto aqui em radicais, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Aqui, pessoal, eu vou aplicar a propriedade de um dos radicais, né? Índice igual a expoente. O resultado é 2, aqui a raiz permanece. Índice igual a expoente, que é 5. E repetindo aqui a raiz. O resultado final aqui, pessoal, é 2 vezes 5, 10 vezes raiz de 2. Portanto, raiz de 20 vezes raiz de 10 é igual a 10 raiz de 2. Esse aqui é o próximo exemplo, onde a raiz é cúbica. Como a raiz é cúbica nos dois radicais, posso aplicar a propriedade. Raiz cúbica de 18 vezes 6. 18 vezes 6, pessoal, é raiz cúbica de 108. Vamos fazer aqui a fatoração do número 108. Por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Como a raiz é cúbica, eu vou aqui, ó, agrupar de 3 em 3. Então, eu vou ter aqui raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Separando aqui as raízes, eu vou ter raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Observem esse resultado, tá? Índice igual a expoente, a raiz se cancela. Eu vou ter 3 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. Só que 2 elevado a 2 é 4. Então, o resultado final aí é 3 vezes raiz cúbica de 4. Ok, pessoal? Vamos agora para as divisões.
A mesma propriedade será utilizada, pois ela serve tanto para a multiplicação quanto para a divisão. O quociente dos radicais é igual ao radical do quociente, ou seja, 125 dividido para 5. 125 divide exatamente para 5, que é 25. E a raiz quadrada de 25, pessoal, é 5. Aqui, mais uma vez, nós obtivemos um número inteiro como resultado, né? O radical aí, ele foi resolvido. Vamos agora para a letra E, onde eu tenho raiz quadrada de 108 dividido por raiz quadrada de 9. Então, aqui é a mesma coisa de raiz quadrada de 108 dividido para 9. 108 dividido para 9 é 12. Aqui eu tenho raiz quadrada de 12. 12 não é um radical simples, pois ele pode ser escrito como? Essa aqui é a fatoração, ó. Ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Separando aqui os radicais, eu tenho 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3. Índice igual ao expoente, a raiz some. Então, eu vou ter 2 vezes raiz de 3. Ok? Vamos agora para o nosso último exemplo. Anota tudo no caderno, tá? Aqui na letra F, nós temos raiz cúbica de... Não confundam aqui os resultados, viu, pessoal? Porque tem pouco espaço, mas entendam que tá de um modo organizado para que vocês entendam os resultados, viu? Raiz cúbica de 192 dividido por 8. Que eu vou ter raiz cúbica de 192 dividido por 8, que é 24. Perceba que 24 não é um radical simples, pois 24 ele pode ser fatorado. E aí nós vamos encontrar o seguinte resultado. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3. Já que a raiz é cúbica, há grupos de 3 em 3. Separando aqui as raízes, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 3. E aqui, pessoal, o resultado final será índice igual a expoente, a raiz se cancela, então é 2 vezes raiz cúbica de 3. É o resultado final. Deixe-me apagar aqui e determinar aqui o resultado final em cada caso. Ó. Ok?